ruídos que não vêm de fora. São ruídos internos, persistentes, quase inaudíveis para o mundo, mas ensurdecedores por dentro. É o zumbido da mente em alerta, da alma inquieta, do corpo que não sabe mais descansar. Esse é o som da ansiedade, não como um surto abrupto, mas como um estado de ser. Um pano de fundo que se impõe em cada decisão, em cada silêncio, em cada tentativa de simplesmente respirar em paz. Bruce Lipton nos lembra que não é apenas o que vivemos, mas como processamos o que vivemos, que molda o ambiente celular em que nosso corpo se organiza. Quando a mente entra em modo de alarme constante, o corpo entende que há perigo. E esse entendimento não é metafórico, é biológico. Células reagem, genes se expressam, a fisiologia se adapta para sobreviver ao que na maioria das vezes é apenas um pensamento. Joe Dispenza complementa essa visão ao revelar que o coração, sim, o coração, possui um campo eletromagnético poderoso e que, quando sincronizado com o cérebro, cria uma espécie de escudo energético. Um campo de coerência que não só estabiliza o sistema nervoso, mas repele, literalmente, os gatilhos ansiosos que circulam no ar, nas palavras, nas telas. Mas quantas vezes você já experimentou um momento de paz total? Não uma distração, não um alívio temporário, mas aquele raro instante em que nenhum pensamento te cobrava, nenhum cenário futuro te puxava para longe, nenhuma memória doía ao tocar? Talvez a resposta seja poucas, ou nenhuma. E isso não é culpa sua. É apenas o retrato de uma mente que aprendeu a sobreviver antes de aprender a descansar. Uma mente treinada no medo, na vigilância, na urgência. Mas há um outro caminho. Um caminho onde o cérebro não é um campo de guerra, mas um jardim fértil, onde a ansiedade não é uma sentença, mas um sinal. Um pedido por espaço, por coerência, por reconexão. Hoje, você começa a aprender a construir esse escudo invisível. Não para fugir da vida, mas para viver, enfim, com presença, com leveza, com serenidade. Porque blindar a mente contra essa ansiedade não é se fechar ao mundo, é abrir-se para ele, com um coração em paz. A ansiedade raramente começa com um grito. Ela começa com um sussurro, um pensamento solto que passa e você nem percebe. Um leve aperto nos ombros, uma tensão no pescoço, uma respiração que se encurta. E, de repente, o corpo inteiro está em estado de prontidão, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece em ordem do lado de fora. Bruce Lipton nos mostra que esse pequeno acúmulo de microtensões não é inofensivo. Ele altera, em silêncio, a química das suas células. A repetição constante de pensamentos ansiosos ativa receptores de cortisol. E esse hormônio, quando em excesso, transforma seu ambiente interno em um território de alerta. Como se, mesmo em momentos de descanso, sua biologia estivesse tentando escapar de uma ameaça invisível. A mente, ao antecipar futuros que nem existem, se torna prisioneira do que poderia acontecer. E esse cárcere mental se reflete no corpo, no sono que não vem, no estômago que fecha, na vontade de fugir de tudo, mesmo quando não há para onde ir. É como viver em um campo minado emocional, onde qualquer lembrança ou cenário é um possível gatilho. Joe Dispenza sugere que o corpo é mais do que biologia. Ele é vibração. E quando você aprende a reconhecer o momento exato em que sua frequência muda, aquele instante em que a calma vira tensão, você ganha uma chave de reversão, uma chance de não deixar o pensamento completar o ciclo da ansiedade. Esse ponto de virada pode começar de forma simples. Quando sentir o corpo endurecer, quando notar que sua mente já começou a te arrastar por labirintos de "e se?", pause. Leve a atenção para o pescoço, para os ombros, e respire 2 vezes, profundamente. Como se você estivesse mandando um sinal interno. Eu estou aqui. Eu não estou em perigo. Eu posso escolher diferente.
Essa escolha repetida ensina o corpo a confiar novamente, a confiar no agora, a confiar em você. Porque blindar a mente contra a ansiedade não é eliminar todos os pensamentos, é aprender a não acreditar em todos eles. É ensinar o corpo a não responder a cada ideia como se fosse uma ameaça real. Esse cuidado, pequeno, diário, é o primeiro tijolo no escudo da serenidade. Um escudo construído por dentro, um suspiro por vez. É quase instintivo. Quando a mente apresenta um pensamento que incomoda, a primeira reação é resistir, querer que ele desapareça, forçar sua saída, distraí-lo, combatê-lo. Mas o paradoxo da ansiedade é que quanto mais você briga com ela, mais forte ela se torna. É como tentar apagar fogo com vento. Você o espalha. É como apertar um músculo em dor. Você intensifica o desconforto. Bruce Lipton explica que nossas células não se abrem ao equilíbrio por imposição, mas por ambiente. E a mente não é diferente. Pensamentos ansiosos não se dissolvem porque você os empurra, mas porque você os observa. Como quem assiste uma onda quebrar e voltar ao mar. Como quem sabe que o pensamento é só isso. Um movimento, não uma sentença. Joe Dispenza traz uma imagem ainda mais profunda. O cérebro, em coerência com o coração, deixa de ser um transmissor de caos e passa a ser um canal de calma. Mas essa coerência não se ativa no campo da luta. Ela floresce no espaço, na permissão, na pausa entre o estímulo e a reação. Quando você se irrita por estar ansioso, você aumenta já a ansiedade. Quando tenta convencer a mente a parar de pensar, ela pensa mais. Porque o foco reforça a rede neural. A resistência é, sem perceber, um reforço. Mas se você muda a relação com o pensamento, se o acolhe como uma nuvem que passa, se o observa sem se identificar, algo muda. Algo se suaviza. Assim como a membrana celular só rejeita o que não reconhece como útil, sua mente precisa reconhecer o pensamento não como ameaça, mas como convite à presença. Como sinal de que algo precisa de acolhimento, não de repressão. Então, quando a ansiedade vier, não lute com ela. Sente-se ao lado dela. Respire por dentro dela. Diga silenciosamente: eu te vejo. Eu não sou você. E está tudo bem se você estiver aqui, mas eu não preciso te seguir. Isso repetido não é passividade, é poder. É domínio emocional. É soberania vibracional. Porque blindar a mente contra a ansiedade começa quando você deixa de ser refém dos pensamentos. Não por vencê-los, mas por não mais alimentá-los. Você deixa de ser a tempestade para ser o céu que a contém. E esse céu é sempre azul, mesmo que às vezes esteja encoberto. Há uma força silenciosa que nasce do centro do peito, um ponto onde o mundo interno e o mundo externo se tocam, onde a biologia encontra a energia, onde o medo pode, enfim, se dissolver. É ali, no coração, que se ergue sua armadura mais verdadeira. E essa armadura não é feita de resistência, mas de coerência. Joe Dispenza nos conduz a essa prática com precisão quase cirúrgica. Quando você foca no coração, respira por ele, ativa um campo elétrico que modifica sua fisiologia inteira. O cérebro, ao receber esse sinal, ajusta suas ondas. O corpo, por sua vez, entende que pode relaxar. E o que antes era ansiedade começa a se transformar em centramento. 3 etapas. 3 portas para um novo estado. Comece com o toque. Coloque a mão esquerda sobre o peito. Não como gesto simbólico, mas como ancoragem física. Essa simples ação já muda o foco da mente. Ela tira você dos labirintos mentais e devolve ao seu centro. Depois, evoque gratidão. Não é preciso algo grandioso. Basta uma lembrança, um detalhe, um momento que aqueça de leve o peito. Pode ser o cheiro do café da manhã, um olhar que te fez sorrir, um som que te acolheu. Gratidão não é luxo espiritual. É ferramenta bioquímica. É comando para que o corpo produza hormônios de bem-estar,
como a oxitocina, que neutralizam a química da ansiedade. Por fim, expanda. Imagine essa sensação de calma crescendo, subindo para a cabeça, descendo para o estômago, espalhando-se pelos braços, pernas, dedos, como uma luz líquida que se espalha, como uma bolha de energia serena que envolve todo o seu campo. Essa bolha é o que Dispenza chama de campo de proteção vibracional. Não é misticismo, é neurociência aplicada, é espiritualidade encarnada. Ao realizar essa sequência por apenas alguns minutos, você não apenas acalma a mente, você a educa. Você mostra ao corpo que ele tem escolha, que ele pode viver fora do modo de sobrevivência. Esse exercício, repetido, se torna um portal, um caminho de volta para casa. Um lembrete de que o verdadeiro escudo contra a ansiedade não é um esforço mental, mas uma prática de presença, uma prática de amor próprio em forma de frequência. E que, mesmo em dias difíceis, essa frequência está disponível, porque ela nasce de você. E ninguém pode tirá-la quando você aprende a acessá-la. À primeira vista, parece uma solução lógica. Pensamento negativo? Responda com afirmação positiva. Medo? Contraponha com coragem. Insegurança? Imponha confiança. Mas existe uma armadilha sutil nessa tentativa de correção imediata. E ela se revela quando o corpo, mesmo após tantas frases motivacionais, continua tremendo por dentro. Bruce Lipton nos alerta. A mente consciente pode afirmar o que quiser, mas se o corpo, governado por programas inconscientes, não estiver em coerência, a mensagem não se sustenta. É como tentar tocar uma música harmoniosa em um instrumento desafinado. As palavras saem, mas não vibram, não convencem, não transformam. Joe Dispenza explica que todo pensamento gera um sinal elétrico. Mas se esse sinal não for acompanhado de uma emoção congruente, o campo vibracional se fragmenta. Ou seja, quando você tenta forçar um estado de positividade sem antes restaurar o equilíbrio interno, o efeito pode ser oposto. Mais ansiedade, mais frustração, mais distanciamento da calma que se deseja. A história de um atleta ilustra esse paradoxo. Ele repetia todos os dias frases de vitória. Mas por dentro, seu sistema nervoso estava em colapso. Taquicardia, insônia, pânico. Foi só quando aprendeu a técnica de coerência, focando primeiro no coração, respirando, ancorando-se no corpo, que as palavras começaram a encontrar chão. A mente parou de lutar e passou a crer. A lição aqui não é abandonar o estímulo positivo, mas sim entender sua ordem. Primeiro o corpo, depois a mente. Primeiro o silêncio interno, depois a palavra. Porque só quando o corpo se sente seguro é que ele permite que novas ideias se enraizem. Por isso, antes de repetir qualquer afirmação, experimente parar, respirar, sentir. Perguntar ao corpo: você está pronto para receber essa nova crença? E se não estiver, tudo bem. Continue respirando. Continue ancorando. Porque quando a base está firme, qualquer construção é possível. Inclusive uma nova forma de pensar. Inclusive uma nova forma de existir. Nem sempre a ansiedade chega como um grito. Às vezes ela sussurra, escorrega pelas frestas do cotidiano. Veste-se de cansaço, de irritação, de impaciência. Esconde-se no gesto automático de checar notificações, no impulso incontrolável de buscar notícias ruins, no vazio que aparece logo após a euforia. Bruce Lipton nos lembra que o corpo registra o ambiente interno antes da mente formular explicações. Isso significa que, muitas vezes, é o corpo quem primeiro percebe o colapso da blindagem emocional. Uma tensão no maxilar, um aperto no peito, um esquecimento repentino, o sono que não chega ou que chega, mas não restaura. Dispenza aponta que quando a coerência entre coração e cérebro começa a se romper, as ondas eletromagnéticas se tornam irregulares. Isso afeta a clareza mental,
a tomada de decisões e principalmente a capacidade de manter-se presente. Você começa a operar no modo automático, mas com o volume emocional no máximo. Por isso, os sinais são sutis, mas são sinais. E ignorá-los é como negligenciar rachaduras em uma represa. Uma hora, ela cede. Uma hora, o corpo fala alto. Por isso, torna-se essencial criar um mapa emocional, uma bússola interna, algo que permita rastrear o próprio estado sem depender do caos externo para despertar. A ferramenta é simples, mas poderosa. Uma escala de autoconsciência, de 0 a 10. Onde você está agora? Respire, sinta, reflita. Depois de uma conversa, depois de uma notícia, depois de uma lembrança. O número subiu? Então algo foi ativado. Sua blindagem vacilou. E isso não é fracasso, é informação, é ajuste fino. Ao longo de uma semana, esse hábito se transforma em um radar. E você passa a perceber padrões, momentos, pessoas, palavras que atravessam seu campo e fragilizam seu escudo. E assim, você escolhe, reposiciona, reequilibra. Imagine então sua mente como uma muralha. Não de pedra, mas de presença. Cada técnica de coerência, cada pausa para respirar, cada não que você diz ao excesso de estímulo, é um tijolo firme, um tijolo consciente. E pouco a pouco, você deixa de reagir ao mundo para começar a moldá-lo. A partir da sua serenidade, a partir do seu centro. Ser sereno não é viver em silêncio absoluto, é aprender a criar silêncio dentro de si, mesmo quando o mundo grita. É encontrar um centro de gravidade interna que não oscila a cada vento. É ser, como dizia Bruce Lipton, o jardineiro do seu próprio ambiente celular, podando os pensamentos, adubando as emoções, regando a consciência. Ao cultivar coerência interna, você não apenas acalma os impulsos da ansiedade, você altera, de fato, o terreno bioquímico sobre o qual suas células operam. E quando esse terreno é fértil em serenidade, os genes de equilíbrio, resiliência e regeneração são ativados. É epigenética viva. É escolha que se imprime na biologia. Greg Braden amplia esse olhar. Quando a mente e o coração entram em estado de coerência, o campo unificado que os envolve vibra em novas frequências. Essas ondas, invisíveis, mas poderosas, não apenas protegem você, elas moldam o espaço à sua volta, redefinem as relações, os encontros, as oportunidades, porque o mundo responde àquilo que você emite. Por isso, o ritual precisa ser constante, precisa ser semente diária. 2 minutos antes de dormir. Apenas 2 minutos para fechar os olhos, sentir o peito, respirar fundo e alinhar-se com o seu próprio campo de paz. Nesse instante, você planta o amanhã. E quando acordar, mesmo que o mundo ainda esteja turbulento, seu escudo estará firme. A mente, quando não cuidada, pode ser um campo minado, mas quando guiada com presença, se torna jardim. E esse jardim precisa de proteção, não contra o mundo, mas contra os pensamentos que não são seus, contra as crenças herdadas, contra as urgências que não respeitam seu ritmo. Seja então o farol, o bastião sereno que ilumina sem ruído, que observa sem julgar, que respira sem pressa. Sua paz não é ausência de problema, é presença de consciência. E essa consciência é a maior blindagem que existe, porque ela não se quebra com o impacto externo. Ela apenas se fortalece toda vez que você se lembra de voltar para dentro, de habitar sua calma, de ser simplesmente aquilo que o mundo mais precisa: um coração em paz.